lei prevê que, em um dos parágrafos da REURB, que para efeitos de REURB somente serão efetivados se o imóvel tiver um levantamento de passivos, tributário, administrativo e ambiental. Não precisa nem estar na norma, porque você não pode conferir um ato jurídico administrativo válido de reurbanização e de direito civil com um imóvel que padeça de ilegalidades na sua compreensão ambiental, tributária e administrativa, até porque todas essas três compreensões são ônus real, acompanham o objeto, o imóvel, para quem quer que seja. Então, quando vai ser o primeiro título conferido de propriedade, ele tem que vir sem esse passivo ou com esse passivo conhecido e com prazo de solução. Ou proposta de, por exemplo, se for ambiental, plano de recuperação da área degradada, por exemplo, que é o mecanismo de recuperação de passivo que não pode ser recuperado de imediato, de pronto. O parcelamento da dívida tributária, enfim. Então, o pagamento das multas administrativas, isso precisa ser regularizado, equacionado. Só que vem a súmula do STJ e diz que não há fato ambientalmente consolidado, ou seja, aí vem um grande problema que faz a interface com a questão do APP. A maioria, pelo menos na Bahia, acho que talvez no Rio de Janeiro também, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, também deve ser assim. A maioria dos imóveis urbanos que precisam ser regularizados estão em área de APP. Estão em topo de morro, estão na beira dos rios, dos lagos. E isso é uma realidade concreta. E não é uma realidade só do particular, porque aí eu ouço muito isso. Não, é aí o advogado dos empreendedores, do capitalismo selvagem. É um capitalismo que gera emprego. Essa batalha ideológica, eu também não sigo mais, já fui comunista, hoje não sou mais, sou um cara liberal. Mas, enfim, eu não estou falando de batalha ideológica. Estou falando de interpretação jurídica. E muito do que foi feito no nosso país foi antes do próprio Código Florestal, que não tratava, o primeiro Código Florestal, de APP em área urbana, acertadamente, antes da Constituição, o antigo Código Florestal, porque a APP não pode ser tratado num Código Florestal nas áreas urbanas, tem que ser tratado no Estatuto da Cidade, tem que ser tratado no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, é inconstitucional o Código Florestal, quer dizer, eu não sou pela inconstitucionalidade. Tem que se fazer uma interpretação conforme do Código Florestal. A APP do Código Florestal se aplica às áreas rurais, aplicando-se nas áreas urbanas quando não houver norma urbana disciplinando a APP naquela localidade. Ou seja, o Código Florestal é apenas uma norma de complementação, uma norma geral que sucumbe à norma específica porque a própria Constituição assim determinou. Ou a Constituição de vocês não é igual a que eu leio, a Constituição Federal, que diz da política urbana no capítulo 182 e 183 e da política rural no outro. Ou seja, a Constituição criou regimes jurídicos diferentes. Ou não tem um Estatuto da Terra e o Estatuto da Cidade, ou o PDD-1 não é um instrumento básico do planejamento urbano, é o Código Florestal que vai planejar a área de preservação permanente nas cidades. Quem é que sabe o que tem lá na minha Salvador daqui? Quem sabe mais é o prefeito de Salvador, os vereadores de Salvador, a população de Salvador. Como é que em Brasília se decide isso? E Salvador é igual a Florianópolis, tem as mesmas peculiaridades? Como vai ter a mesma norma? Portanto, além de violar princípios do direito urbanístico, no direito urbanístico, qual é o princípio fundamental? A função social da propriedade urbana, que é diferente da rural e que se é definida no PDD-1 e não no Código Florestal, e a função social da cidade, que é diferente da função social da terra, da área rural. E aí tem a presidente do CAU aqui, que sabe muito mais que todos nós. A cidade, já dizia a Carta de Atenas, que não foi incorporada como norma jurídica, como um tratado de direito, mas teve reflexo e influência no nosso direito, que traz quais são as funções sociais da cidade: lazer, moradia, trabalho, circulação. E aí o Estatuto da Cidade vai muito mais além. Fala em saneamento básico e a interpretação sistemática da Constituição. Os direitos sociais do artigo 6º são direitos da função social da cidade. E é na cidade que se exerce plenamente a vida do cidadão enquanto trabalhador da área urbana. Ou alguém que mora na cidade está no mesmo ambiente que quem mora na área rural. Um rio na cidade tem a mesma função. A função do rio na cidade é muito mais de abastecimento de água, de preservação por conta dessa natureza e de não poluição, porque a cidade é agressiva com as águas, do que o rio urbano, que tem uma função diferente, de própria interface com a questão ecológica e do ecossistema propriamente dito, da fauna, da flora e etc. E aí o que acontece na prática? Alguém conhece algum rio urbano que tenha área de preservação permanente de 30 metros no mundo, no Brasil, em qualquer lugar? Não existe. Não
existe. E aí o que é que faz? Eu não consigo cumprir 30, eu deixo 0 e boto cimento, que é o que se faz. Ou até, como está sendo feito lá em Salvador, horrível, estão tampando os rios, viraram esgotos, não tem APP. Seria lindo a Marginal Tietê, imagine, tem 0 ali de proteção de APP, ninguém vai... vai me dizer, STJ, que ali não há fato consolidado ambiental e que você vai fazer 30 metros de APP e vai acabar com a Marginal Tietê. Uma súmula para inglês ver. O Lago Paranoá, lá em Brasília, é rodeado de mansões. Talvez alguns ministros, como eles têm teto, não sei se teriam verba para morar ali, né? Não sei, com herança ou com outros empreendimentos, mas se tiverem condição de morar ali, vai desfazer as mansões do Lago Paranoá. Isso é uma função social da cidade. Essa súmula vai se aplicar lá ao Lago Paranoá, vai se aplicar à Praia do Forte, que é um balneário lá do litoral norte da minha Bahia, e que tem várias casas com membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, morando em área e desfrutando das belas paisagens em área urbana de Praia do Forte, conforme o plano diretor de Mata de São João, que é o município, ou vai prevalecer o Código Florestal e vamos demolir tudo? Como assim não há fato consolidado se na época que foram feitas essas intervenções exploravam outro regime jurídico? Não há fato consolidado ilícito. Tudo bem, aí eu aceito a súmula. Não há fato ambiental ilícito. Porque a gente sabe que usa o capião, você consegue consolidar o fato mesmo estando de má fé, ilicitamente. O direito civil admite, o direito público ambiental não admite. Jamais haverá um ato ilícito ambiental que se convalide. Mas se você tem norma civil também básica, boa fé objetiva daquela consolidação, se você tem, inclusive no passado, como meu tataravô, imagine, meu tataravô foi incentivado a desmatar a Mata Atlântica na Bahia pelo próprio governo, e agora ele é obrigado a assumir esse passivo ambiental caríssimo, que não foi ele que gerou, mas por incentivo do próprio governo, por ato lícito, porque não se consolida. Não é assim que se pode interpretar e aplicar o direito e criar uma súmula genérica dizendo não há fato consolidado, ponto, independentemente do caso concreto, pelo amor de Deus. E a gente sabe que em matéria ambiental vão pegar essa súmula e vão jogar em todos os casos e começar a ação civil pública para demolir tudo. Vai começar a acontecer isso. Eu nem deveria estar falando isso, porque como advogado estou trabalhando contra mim mesmo, porque vai ser ótimo esse litígio, né? Mas eu não estou pensando em mim. Eu tenho uma filha de 3, 4 anos e um de 2. Estou pensando no futuro e no desenvolvimento sustentável, que é o equilíbrio entre econômico, social e ecológico. Não é a prevalência de nenhum sobre o outro, é a convivência harmônica. O próprio artigo 225 determina isso. Ele não pede, ele determina. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é ecologicamente intocável, não é ecologicamente inviolável, não é ecologicamente também destruído. É equilibrado. Portanto, esse é um pressuposto importante para a solução. E isso se resolve com licenciamento ambiental? Não. Isso se resolve no PDDU, no zoneamento ambiental e principalmente na melhor interpretação do direito pelo judiciário. Porque hoje, o maior responsável pelos conflitos ambientais do Brasil é o Poder Judiciário. Data máxima vênia, como dizem os advogados, colegas da magistratura que aqui esteve presente assistindo, mas é por má interpretação, e não do judiciário no seu todo, mas uma parte específica que está no STJ. Imprescritibilidade do ressarcimento do dano ambiental. Pelo amor de Deus, o colega promotor, seria até irresponsável se vê um dano ambiental e não propõe de logo dentro de 5 anos a ação civil pública. Vai propor daqui a 50 anos, conhecendo que a prescrição ambiental só começa do conhecimento do dano. O Ministério Público, titular da ação civil pública para defender o meio ambiente, conhece do dano e fica lá parado e daqui a 15 anos resolve entrar com ação. E aí, em vez de ser o dono da propriedade, é um sucessor, um neto, um tataravô, ele não vai nem conseguir exercer o contraditório com a defesa. Cadê a segurança jurídica? Nada no Brasil é imprescritível, salvo o que está na Constituição. Crime, terrorismo, crime contra indígena, enfim, a matéria específica. E restrição a direito, lembrem-se, o pessoal não gosta muito não, mas direito à propriedade e direito e segurança estão no artigo 5º, são direitos fundamentais. Segurança é segurança jurídica, tanto que tem a garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada. E aí me preocupa nessa súmula. Acabou direito adquirido, que eles já dizem não há direito adquirido a poluir. Isso é uma baboseira. Não há direito, claro que não há direito adquirido a poluir, há ato ilícito, mas há direito adquirido em matéria ambiental. Há ato jurídico perfeito em matéria ambiental. Um licenciamento lícito, correto, faz ato jurídico perfeito. Há coisa julgada em matéria ambiental. Só que, segundo o assunto, imagine uma coisa julgada que diz que aquela área de APP foi ocupada sob a vigência de um regime jurídico que permitiu uma situação de fato irreversível, mas o STJ diz que não, então vai ter que desfazer mesmo a coisa julgada, com base nessa súmula. Vai ter um bocado de ação rescisória, que por ser ambiental também é imprescritível, né? Ação rescisória, e aí a gente vai entrar num cenário perigosíssimo de insegurança jurídica.
Então, para resolver essa questão, é preciso dominar o PDDU, o zoneamento ambiental, que precede ao licenciamento, que deve ser um marco de garantia. Hoje o Brasil foca muito, a Constituição colocou, deu status constitucional ao estudo de impacto ambiental, não deveria ter dado, porque é um dos instrumentos e o específico que só para atividade significativa e impacto ambiental. O que deveria ter, se fosse para instruir, colocar algum instrumento em evidência na Constituição, tinha que ser o zoneamento ambiental, porque através dele você tem segurança jurídica, você sabe onde pode e onde não pode fazer o seu empreendimento, você já sabe previamente se vai comprar ou não, e não comprar uma propriedade, fazer o investimento e na hora só saber no licenciamento se vai poder ou não ter aquele empreendimento e como vai ter. Você tem que ter uma segurança jurídica prévia, e só o zoneamento ambiental, que não é um ato isolado administrativamente, é um ato sistemático e legal, com força de lei, com, portanto, legitimidade e participação popular através dos seus representantes. Muito melhor do que a audiência pública, que a gente sabe que muitas vezes é para inglês ver. E, portanto, a pergunta, a resposta a essas perguntas indica o conhecimento do regime jurídico da política urbana, que é diferente do regime jurídico do direito ambiental e deve conversar com ele, porque são matérias que estão convergindo. Que regime jurídico é esse? Função social da cidade e seu conteúdo, cujo conteúdo jurídico foi objeto de minha tese de doutorado, está publicada na academia.edu, não sei se vocês conhecem, está de livre disposição, porque ninguém compra livro de tese, então eu falei, então vou disponibilizar gratuitamente mesmo. A função social da propriedade urbana e planejamento urbano. Esses são os princípios que devem estar em consonância com sustentabilidade, precaução, prevenção e aqueles do direito ambiental. Porque se não houver convergência desses princípios, uma solução equilibrada, não há direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, portanto, há uma equação jurídica, 225 com 170, com 182, com o sexto e com o quinto da Constituição e as garantias da segurança jurídica para que a lei possa realmente ter sucesso. Senão, a gente vai ter mais uma lei que não vai permitir a regularização fundiária, e a gente vai ter mais desemprego, mais insegurança jurídica, mais conflito, mais judiciário atolado e menos meio ambiente ecologicamente equilibrado. Conforme Oi, Marina, tudo bem? Sabe me dizer se vai sair até dia 30 no mesmo livro, como o Código Florestal mandava ser, Outra e como ele coisa, poderia queria ver ser se se houvesse organizava esse um equilíbrio, webinar essa de sustentabilidade. lançamento Não é questão de com os vedação ou autores, retrocesso. Não há, com às o vezes, a professor norma Adilson mais Dalari, que é o protetiva prefaciador, e com o porque Paulo, a mais protetiva da ex-secretário PP, ao que gerou de Modernização aquele e do não Ministério da aquele que é mais Economia, Paulo protetiva. Weber, que é o E essa aqui, se fosse apresentador o do Plano de livro. Desenvolvimento Urbano de São Paulo que previsse Aí seria APPs interessante que menores, vocês podiam apoiar isso aí, é para a gente realizar esse webinar, nem mais, nem menos. É o para equilíbrio, lançar é a virtualmente convergência o de livro. princípios. Obrigado a Um todos. abraço.